Não existe uma matemática e nem uma cronologia exata no agro, é a natureza que dita. O café especial, o café de alta qualidade, ele começa aqui. Não tem como a gente fazer uma boa bebida sem uma excelente matéria-prima. Pessoal, estamos aqui com a Carol Barreto e com o Rodrigo. A Carol ela é uma especialista em cafés e o Rodrigo ele é o manager, o gerente aqui da fazenda, sabe tudo. Vocês selecionaram os maiores embaixadores da marca. Aonde que o Thiago Nigro entra na estratégia? No episódio de hoje do Primocast Agro, a gente convidou o primo, né? A gente falou, cara, vamos levar o primo em um episódio? Virei um convidado! Vamos levar o primo? 1, 2, 3 e já! Esse daqui é o café que a gente toma no escritório e os nossos clientes também. Olha que negócio. As pessoas estão preparadas para tomar esse café? Cara, agora a gente saiu da parte de colheita ali, a gente já viu uma parte de indústria aqui, ó. Você vê que a gente tá todo trajado aqui. Ó, tá vendo? Esse aqui é o café, isso aqui é a casca do café. É na torra que tem toda a magia? É a torra que desenvolve todos os sabores, todos os aromas do café. Chama florada porque é feito só por mulher. Esse aqui é um café feito só por produtoras. Hoje a unidade de Montes Claros produz mais em ano 400 milhões de cápsulas. 400 milhões! Até um cheiro de napolitano. Importante ressaltar que aqui na Três Corações a gente tem uma frase que a gente usa muito, que a gente só tem uma única oportunidade, que é uma única cápsula. Qual café você gostou mais? Cara, no final do vídeo eu falo qual que eu gostei mais. Tá bom. Segurar a audiência. Segurar a audiência. Para! Vocês sabiam que o Brasil é o maior produtor de café do mundo? O café chegou ao Brasil no início do século XVIII, em 1727, vindo da Guiana Francesa. O clima e o solo, especialmente nas regiões Sudeste e Sul, fizeram do Brasil o maior produtor mundial já no século XIX. O café impulsionou o desenvolvimento econômico do Brasil, financiando ferrovias, modernizando cidades e criando a base para a industrialização. Cidades como Campinas, Ribeirão Preto e Santos prosperaram graças ao café, com o Porto de Santos se tornando o principal ponto de exportação. Para você ter ideia, no século XIX, o café representava mais de 50% das exportações brasileiras. Trazendo para os dias de hoje, no ano passado, o Brasil exportou cerca de 39,2 milhões de sacas. A cadeia produtiva gera mais de 8 milhões de empregos diretos e indiretos. Exportamos café para mais de 100 países diferentes. A produção de café desse ano vai crescer 6%. Notícia boa. Na safra de 23 e 24, a exportação do café atingiu o seu recorde, ultrapassando 40 bilhões com a exportação do grão. O Brasil é o maior produtor e exportador de café do mundo. Além de ser o maior produtor, o Brasil é o segundo maior consumidor de café no mundo, perdendo apenas para os Estados Unidos da América. A cultura do café no Brasil vai muito além dos números. Ela conecta pequenos produtores às grandes exportações, movimentando economias locais e globais. E hoje vamos conhecer de perto uma dessas histórias que fez parte desse grande universo. A gente está aqui na Três Corações, que é um parceiro já há quase 4 anos do Grupo Primo. Então a gente vai visitar aqui a fazenda de café, vai entender toda a cadeia produtiva, até a parte também de industrialização do café. E o Primo está aqui para fazer uma super experiência com outros influenciadores, vai degustar café, vai ter um jantar especial. Eles prepararam uma mega experiência aqui da Três Corações. Vai ter muita coisa dentro aqui desse episódio. Se você já foi no Grupo Primo alguma vez, você sabe que todos os cafés do Grupo Primo são Três Corações e já faz quase 4 anos. E agora a gente vai saber o que tem por trás dessas cápsulas. Inclusive, olha aí, tem até esse espaço aí que a Três Corações preparou só pra gente lá, que é exclusivo, que é o do 1.000 ao milhão sem cortar o cafezinho da Três Corações. É isso aí. Se você tiver um escritório que quiser aproveitar as soluções business aí da Três Corações, vou deixar um link na descrição aqui para você clicar e se cadastrar. Isso é engraçado porque a gente nunca faltou café no nosso escritório porque a gente tem essa solução lá implementada. E não é por falta de tomar café, né? Não é por falta. Pessoal, estamos aqui com a Carol Barreto e com o Rodrigo. A Carol ela é uma especialista em cafés e o Rodrigo ele é um manager aqui, um gerente aqui da fazenda, sabe tudo. Todo mundo fez uma baita propaganda dele. E o que eu queria entender de vocês, assim, onde que a gente tá? Explica pra galera assim, cara, vamos contextualizar o pessoal. Queria entender um pouco do tamanho dessa plantação aqui e queria entender também, cara, vamos falar um pouco de qual que é o momento de colher, quanto tempo demora para crescer um pé de café desse tamanho. Por que tá fazendo uma colheita manual atrás da gente? A região aqui, ela é denominada como região da Chapada de Minas. A gente está buscando a nossa denominação de origem como região da Chapada de Minas. Por quê? Porque o café da região aqui ele tem uma característica diferente
de outras regiões produtoras do Brasil. A gente tem um terroir nosso, então a gente está buscando esse reconhecimento de uma região que tem uma identificação geográfica. A fazenda hoje ela está com 700 hectares de café, 600 dele irrigado, e a gente pretende chegar a 1.000 hectares. Já tivemos 1.000, erradicamos algumas lavouras que chegaram já na sua idade já de renovação, e a gente vai voltar para os 1.000 hectares de café, sendo 900 irrigado. E quanto que isso dá de café, cara? Então. Olha, a gente quer ficar com uma produção média entre 40 e 50 mil sacas de café ano, né? A gente está numa região que tem uma condição de fotoperíodo um pouco diferente de outras regiões. Desculpa até a ignorância, mas quanto que é uma saca de café? A saca de café é de 60 quilos, então a saca comercial no Brasil é 60 quilos de café beneficiado, café verde, né? Então a gente pretende chegar entre 40 e 50 mil sacas de média, né? É claro que como o café é uma cultura bienal, vai ter ano que a gente vai ter uma safra maior, uma safra menor, mas fazendo média de 4 anos a gente quer ficar nesse número. Pô, legal. E Carol, me diz uma coisa, a região de onde é plantado, isso acaba impactando no sabor, no tipo de café? A gente vê vários tipos de café, a gente está até falando do Rituais, que é um café, né? Pô, cara, a gente está falando de um café mais premium, de uma qualidade totalmente superior. O que você pode falar sobre isso pra gente? Bom, tudo que acontece no café vai ter um impacto direto na nossa xícara, né? Então, começando por esse terroir que o Rodrigo trouxe, essa é uma palavra que vem do mundo dos vinhos, né? Que a gente pega emprestado e significa todas as características de microclima. Então, quanto bate de sol, quanto bate de sombra, o tipo de solo, a umidade, a chuva. Isso vai influenciar diretamente no desenvolvimento do café. O café especial, o café de alta qualidade, ele começa aqui. Não tem como a gente fazer uma boa bebida sem uma excelente matéria-prima. Então, todos esses aspectos, a espécie que vai ser plantada, a variedade que vai ser plantada, tudo isso vai desenvolvendo essas características ao longo do ciclo do café. E tudo que acontece aqui a gente sente na nossa bebida. Pô, que legal. Dá para dizer, então, que é mais complexo desenvolver um café de alta qualidade? Com certeza, porque é uma cadeia de boas práticas, é uma cadeia de processos bem feitos para a gente chegar num café de boa qualidade. Então, seja aqui na fazenda, com todo o cuidado que a gente vai ter desde a colheita, da seleção desses frutos, os processos de pós-colheita, benefício, torra, até a gente na ponta para preparar esse café e tentar entregar com o melhor método de preparo, a melhor forma de preparo, tudo o que aconteceu ao longo do ciclo desse café. Legal. E Rodrigo, quanto demora, cara, para crescer, para ficar um pé de café desse tamanho aqui? Estamos falando de, sei lá, cara, cada pé tem 2 metros de pé de café. Essa lavoura aqui, ela tá com 5 anos. 5 anos para ficar desse jeito porque aqui. ela é de sequeiro. Do zero, para plantar do zero isso. Essa lavoura, ela tem um desenvolvimento mais lento do que uma lavoura irrigada. Se a gente tivesse numa lavoura irrigada, talvez a gente teria mais meio metro de altura aqui nessas plantas. Sim. E a primeira produção numa lavoura irrigada com 2 anos e meio. Numa lavoura de sequeiro, às vezes com 3 anos, dependendo da condição que ela é plantada. Então, o café ele dá mais de uma vez na mesma plantação? Sim, o café ele tem uma safra no ano, né? Ele tem uma safra no ano. Às vezes a gente divide a colheita em duas etapas. Faz uma primeira passada, que é uma colheita seletiva, e depois você faz a colheita total da planta para desocupar ela, para ela acumular reserva para o próximo ano. Né? É uma cultura de ciclo anual, então você tem que desocupar a planta para ela acumular reserva, para ela florir e produzir no próximo ano. Então ela demora mais para dar o primeiro fruto, mas depois de ano em ano você tem uma colheita. Uma colheita maior num ano, uma colheita menor no outro. Né? E hoje a agricultura, né, a agronomia, ela está trabalhando para tentar diminuir essa amplitude. Para que o produtor tenha uma produção com menos amplitude, né, com menos diferença de uma safra para outra, e ele possa programar seus custos, sua receita, né, administrar melhor sua fazenda. E qual que é o ponto certo da colheita? Olha, a planta é que diz pra gente. Né, a planta, o grau de maturação da planta, o grau de maturação do fruto é que diz pra gente. O principal indicador para você começar a colheita é a maturação dos frutos. Então, quando o fruto chega aí entre 23 e 25 de grau Brix, né, que a gente fala, a gente inicia a colheita. Cara, tem um negócio no agro que é impressionante, que não é no seu tempo, cara. É o segundo episódio que a gente tá gravando e é tipo assim, você pode fazer o que você quiser, cara, não é no seu tempo. Não é você que vai mandar se o café vai amadurecer mais rápido, tipo assim, pode ser que atrase um dia, pode ser que atrase 10, pode ser que adiante 2, 5, não é no seu tempo. No agro existe uma máxima que no agro nunca 2 e 2 é 4. Sempre pode ser 5, 3, 3,5, mas nunca é 4. Não existe uma matemática e nem uma cronologia exata no agro, é a natureza que dita. Assim, o café tá limpo,
a gente não faz pulverização durante um período grande, pré-colheita, coloca na boca, só para você ver a doçura. Pode colocar todo, o mel todo. Sentiu a doçura? Caramba, velho. É. Quando o café chega nesse ponto de maturação, que ele já completou o ciclo de maturação, então ele está com brix muito alto. Então o café ele fica mais doce, ele fica achocolatado, ele fica frutado, sabe? Então assim, o café especial, a priori ele tem que ser colhido no ponto exato de maturação. Entendi. Então o ponto de maturação é o critério principal para você colher café e fazer café de qualidade. Entendeu? Legal, cara. Essa variedade chama-se amarelão. É uma variedade que está em fase de registro, né? Ela é uma pesquisa da EPAMIG e uma variedade que tem uma qualidade de bebida muito boa. Ela tem muito açúcar, esse café tem muito açúcar. E ele tem muito floral e muito frutado nele também. Ano passado a gente conseguiu uma pontuação de 87 pontos com o lote que a gente fez aqui, né? Uma pontuação bem interessante. E esse ano a gente está fazendo outros métodos para ver se a gente consegue uma pontuação melhor. O que traz o atributo para o café é a natureza, é o terroir. Você não consegue colocar nada no grão. Você tem que fazer de tudo para não tirar a qualidade dele. O que coloca no grão é a natureza. Você tem que fazer um esforço grande, um trabalho muito bem feito para não tirar a qualidade que já está nele. A colheita ainda é artesanal ou tem maquinário? Existe colheita artesanal e existe a colheita semi-mecanizada e a colheita mecanizada, né? As grandes áreas, você não consegue fazer uma colheita manual. Então as grandes áreas que têm topografia favorável, você faz colheita semi-mecanizada ou mecanizada, que a gente também vai ver aqui na fazenda. E você pode fazer uma colheita mecanizada seletiva. Ao contrário de que muita gente pensa que não tem como fazer colheita seletiva, mecanizada tem sim. Depende da regulagem da máquina, depende da vibração que você coloca nela e da quantidade de vareta que você deixa nela para fazer a derriça. Existe um conceito de que a colheita seletiva só se faz manualmente, né? É claro que ela é muito mais bem feita se ela for feita manualmente, mas tem como fazer ela mecanicamente. Porque como uma lavoura é muito grande, né, uma cafeicultura assim, de uma área muito grande, muito extensiva, então a gente adota a máquina, aí a gente faz uma regulagem na máquina, de jeito que ela vibre menos a planta, a máquina funciona com vibração. Então passam aqueles rolos e aí o café vai cair numa esteira que tem ali embaixo, sobe por aquele recolhedor e cai na carreta do outro lado. Vai ligar o vibrador. Então se você colocar muita vibração, você tira quase todo o café. Se você colocar menos vibração, você tira só o que está maduro. Ela fica nessa velocidade aí. Rodrigo, agora a gente vê em outro ponto aqui da fazenda. Sim. Me explica uma coisa, cara. Por que aqui a gente tá vendo um grão vermelho e lá a gente tá vendo amarelo? Que diferença tem? Bom, aquele lá era um catuai e esse aqui também é um catuai. Só que lá era um catuai amarelo e esse aqui é um catuai vermelho. Mais especificamente um catuai 99, né? Tá. E por que tem essa coloração diferente? Qual que... Olha, é basicamente uma questão de pigmentação da casca mesmo, da casca do fruto. Tá. Né? Mas não existe assim... existem cafés vermelhos com alta propensão de produzirem cafés especiais e café amarelo também. É mais uma questão de pigmentação da casca mesmo, alguma coisa de genética da variedade, mãe. Mas aqui eu vejo que vocês conseguiram controlar um pouco essa cor lá, porque lá não tinha muito do vermelho, ou tinha também? Não, lá tinha menos vermelho. Aqui tem alguns pés de amarelo plantado, porque quando a lavoura é plantada, às vezes alguma muda morre. E a gente faz um replantio. Entendi. E às vezes não tem a mesma variedade para fazer o replantio. Então a gente acaba, para não ter falha no stand, plantando uma muda de uma variedade diferente. O sabor desse café e do amarelo é o mesmo ou tem diferenças? E quais são as diferenças que tiver? Olha, existem diferenças pequenas entre o sabor de um e outro, né? Existem vermelhos que têm uma característica muito floral, por exemplo o geisha, que é uma variedade exótica, e existem amarelos que têm uma característica muito achocolatada. Mas isso não é uma regra, né? Vai muito do estímulo externo que a planta sofreu para concentrar esse ou aquele atributo dentro do grão. Essa plantação também, ela tem uma colheita mais artesanal também? Ou aqui já tem um misto de maquinário com... Nesse caso aqui nós vamos fazer uma colheita seletiva, uma colheita artesanal para aproveitar essa qualidade, né, que a natureza está trazendo para a gente, ó. E depois
Quando a gente conseguir tirar a maioria dos grãos maduros, a gente passa a máquina para fazer o restante da colheita e deixar a planta liberada para ela crescer, concentrar energia para produzir no próximo ano. E Rodrigo, por que tem tanto tipo de nome de café diferente, cara? É o mesmo grão? É um tipo de processo? Existe sementes diferentes de café? Como que funciona isso? Olha, existem diferentes variedades, né? E se o produtor ou a indústria quiser fazer um lote de café daquela variedade específica, ele pode fazer, então já é uma diferenciação entre um café e outro na prateleira do supermercado. E existem diferentes métodos de preparo do café, do pós-colheita do café. Tem o processo de seca natural, tem o processo de seca descascado, que você passa por esse café por uma via úmida, né, e tira a polpa do café antes de levar para o terreiro. Existem os processos fermentados. Existe o processo que você seca o café com o mel, né, que a gente chama de honey. Existe o processo que você seca o café sem o mel. Então, assim, tem uma gama de variedades que podem dar microlotes diferenciados. Sim. E uma gama de processos. Então, quando você associa as variedades com os processos, aí você abre o leque para uma gama enorme de produtos que podem chegar na gôndola do supermercado. O café produziu até aqui esse ano. Daqui para cá nunca mais ele vai produzir, porque a gema produtiva dele já queimou. Ele vai produzir daqui para frente, tá vendo? Que ele cresceu aqui, vai acumular reserva. Isso aqui já é um botãozinho floral, ó. Entendi. Esse aqui já é um botãozinho floral. Em algumas lavouras que a gente vai ver ele mais avançado. Então chega um momento que o café não vai dar mais. Ele vai crescendo, aí a gente faz alguns manejos de poda nele para ele voltar a ter poder de crescimento. Entendi. O café, ele só produz onde ele cresce. Produzir café é a arte de produzir ramo novo. Entendi. Entendeu? Aqui é o que a gente chama de caixa e aqui contas a receber. Então você tem que cuidar do caixa e cuidar do contas a receber. Entendi. Do próximo ano. E se você estiver gostando dessa temporada agro, já deixa o seu like aqui, se inscreva. E um recado importante para falar para a audiência é que calma, a gente está aprendendo junto com vocês que não conhecem do agro, e vocês do agro, vocês têm uma missão importante de vir aqui nos comentários e ajudar e tirar dúvidas das pessoas, porque às vezes a gente não fez a pergunta que ficou a dúvida do cara. Então, você que está com dúvida, comenta aí embaixo, e você que sabe a resposta, porque você é do mundo agro, desse mundo incrível, responde também. E olha só o cafezinho. Olha o cafezinho. Ah, e outra coisa, né, Kaique? Que tipo de empresa você gostaria de ver aqui no Primocast Agro, né? Tem tanta coisa, cara. A gente tem aprendido que é um universo tão gigante. A gente tá pensando em fazer de gado, tá pensando em fazer de cavalo. Cavalo é legal. Aí tá pensando em fazer... Granja. Granja. Cara, tem tanta coisa, cara. O que você gostaria de ver aqui no Primocast Agro? E se você tá assistindo aí, você tem uma empresa do agro, é do meio, trabalha numa empresa do agro, quer a sua empresa aqui dentro da temporada, entre em contato aqui pelo e-mail que está na descrição, beleza? Cara, as campanhas de marketing da Três Corações são sempre baseadas muito na verdade, né? E a gente acredita que toda xícara de café tem uma história muito bonita por trás. Tem muitas pessoas que trabalham para que o café chegue na xícara do consumidor. Então a gente achou que de uma forma muito verdadeira, trazer os embaixadores de marca para viver essa experiência e conhecer no detalhe o ciclo do café até chegar na xícara dos consumidores, seria uma forma mais autêntica de se contar essa história do que simplesmente a gente falar isso. Então, levar um influenciador com um alcance gigante, como o Thiago Nigro, como a Silvia, como o próprio Alex, que são embaixadores da marca, acho que fica de uma forma muito mais autêntica para contar essa história. E por que Thiago Nigro é importante hoje para Três Corações? Na hora que vocês selecionaram os maiores embaixadores da marca, aonde que o Thiago Nigro entra na estratégia? Bom, primeiro a nossa parceria começou assim de uma forma muito orgânica, né? A gente é o café do Grupo Primo já há alguns anos, e a gente já tinha a ideia de crescer isso e trazer o Thiago como um dos embaixadores de marca. Primeiro pela audiência que vocês têm, né, o alcance que ele tem, ele é um formador de opinião super relevante no país, e conversa muito com o público que a gente quer trazer para perto da nossa marca. Hoje a gente entende que existe uma carência de informação, de formação, e dentro da nossa estratégia existe uma plataforma de educação focada no produtor rural, onde o Thiago vai ser um dos embaixadores dessa plataforma e trazer também um pouco do conhecimento dele sobre educação financeira para o produtor, sobre sucessão, enfim. Então a gente achou que o match seria perfeito por essas duas razões. Lino, você trouxe o sol. Porque quando eu comecei a trabalhar com café 12 anos atrás,
foi o que abriu realmente a minha mente, assim, entender as possibilidades que a gente tinha com o café. E essa receita, né, essa proporção que a gente vai utilizar, a gente também controla ela no momento do preparo. Café é uma receita, né, mas é uma receita simples, tem só 2 ingredientes, que é café e água. Então a gente vai definir essa proporção. E aqui eu tô fazendo uma proporção média, que a gente chama de 1:14. Então a cada 1 grama de café, 14 gramas de água. E aí eu começo um processo que a gente chama de pré-infusão, onde eu vou umedecer todo esse café, cerca de 50 gramas de água, e eu vou deixar por 30 segundos. Então aqui na balança eu controlo o peso e o tempo. E aí esse processo vai liberar os gases que o café ele desenvolve durante a torra e também vai me ajudar a ter uma extração mais uniforme. E aí eu vou despejando a minha água sempre mirando no café. Tem várias formas de fazer esse processo. A gente pode fazer em zigue-zague, a gente pode fazer em espiral. Eu gosto de ir fazendo pequenas espirais para que a gente agite bem o café com essa água e consiga ter uma extração completa. Tudo que eu fizer aqui vai ter um impacto no café. Se eu jogar água para um lado, para o outro, se eu agitar ou não, tudo vai impactar na bebida. E é uma grande responsabilidade que a gente tem no serviço, né? Que todos esses processos que a gente acompanhou ao longo do dia, cabe a mim entregar. E como o Alex falou, se eu errar aqui, eu posso destruir todo esse processo que foi feito na cadeia. Então é uma grande responsabilidade também o preparo do café. Então a gente vai agora degustar 2 cafés. Do lado esquerdo de vocês, que a Bia está servindo, é o nosso café Frutas Secas. Ele tem uma nota bem marcante de damasco, ameixa seca. E a gente trouxe uma brasilidade, uma brincadeira, que a gente vai harmonizar ele com uma marmelada, doce de marmelo, que é esse primeiro doce, porque ele tem essa nota um pouquinho mais ácida, um pouco mais frutada. Então o consumidor que ele está acostumado com café um pouco mais intenso, sem tanta acidez, o primeiro nível de evolução é o chocolate, que ele tem essa característica, né? Ele não é um café que vai causar ali um estranhamento, ele não é tão diferente. Depois frutas secas, que já aparece um pouco mais essa acidez, essa doçura mais presente. Na sequência, frutas vermelhas, que já vai ter uma acidez, lembra um morango, é um café mais leve, mais delicado. E aí a gente finaliza com o exótico, que como o nome diz, é um café bem diferente, né? Então ele vai trazer essa experiência quase licorosa, ele vai trazer uma nota alcoólica, porque é um café que passa por um processo de fermentação controlada. Por exemplo, o que a gente está agora, ele tem uma nota de cereja, então é uma nota muito complexa para um paladar que está um pouco mais acostumado com esse universo dos cafés. Então a gente pensou nessa escala de evolução, né, para ir treinando o nosso paladar até chegar num exótico e nos nossos microlotes. Esse é o café que a gente toma todos os dias e que a gente serve para os nossos clientes lá no escritório. Toda a linha Rituais, a gente tem essa personalização com o produtor. Então a ideia é que a gente siga sempre o perfil sensorial, mas os produtores não. Então a gente pode ter, por exemplo, aqui a gente tem produtores de várias regiões diferentes e características diferentes. Então cada lote de café vai ser um produtor novo e esse pacote ele é personalizado à mão na fábrica para a gente garantir essa rastreabilidade e conectar também as pontas da cadeia, né? Então quando o consumidor vai provar esse café, ele sabe exatamente que é o café da Érica, de onde ele vem e as características. Então toda a linha Rituais tem essa personalização. O Drip ele é um café que ele está muito em alta porque ele é muito prático. Então ele é um café para quando a gente viaja, levar em hotel, ele é muito fácil de fazer, direto na xícara. Então ele garante a qualidade, né? Hoje, por exemplo, essa linha florada é uma linha de alta pontuação, de cafés que também, da mesma forma que Rituais, cada embalagem vem com a personalização de uma produtora, as características desse café, mas de uma maneira muito simples. Ele é embalado com nitrogênio, então ele não perde frescor e literalmente jogando água a gente consegue fazer um café. Chama florada porque é feito só por mulher. Esse aqui é um café feito só por produtoras. Abre aqui primeiro então. Rasga aqui em cima, pega as alcinhas aqui. E aí a gente encaixa na xícara. Encaixa aqui assim? Isso. Exatamente. Se quiserem sentir o aroma. Nossa, eu adoro cheiro de café. A gente sempre começa colocando só um pouquinho da água para fazer uma pré-infusão. Então a gente vai umedecer esse café. E aí pro florada a gente utiliza 100 ml de água. Então a gente começa e depois
finaliza. Então esse daqui é só feito por mulheres, então. Essa linha florada é só por cafeicultoras. Cafeicultoras. O Florada é um concurso de qualidade de cafés produzido por mulheres. Pô, a gente tá precisando de uns desses lá no escritório, hein, Kaique? Tá precisando de uns desses aqui, Kaique. E realmente, assim, eu viajo muito, mas eu geralmente vejo o que tem no hotel. E isso aqui é uma coisa que as pessoas deveriam, como hábito, começar a levar para viagem também. Na minha Você mochila é escova de dente, computador e drip coffee sempre. Não, mesmo que você vai para uma reunião. Exatamente. Você vai para algum lugar no dia a dia. Você fala, Aqui é a nossa estufa. Aí a gente pode descascar ou não esse café. Se a gente descasca, ele pode virar um CD ou um honey, quando a gente deixa a mucilagem nele. Ou então ele pode passar pelo processo de seca natural, que a gente chama. Então aquele café foi o café de ontem da colheita seletiva e com alguns dias aqui nessa estufa, que ela é transparente, então ela recebe muito a incidência do sol, né? A radiância que a gente fala, e com o ambiente controlado, para não ter nenhum tipo de umidade, garoa, então ele vai perdendo a água e vai ficando com essa aparência aqui até ele chegar em mais ou menos 11% de umidade. Mas então aqui a gente está vendo mais um café voltado para o rituais, por exemplo? Exatamente, aqui tem um café voltado para uma linha mais gourmet, né? Um café especial mesmo. Então, mas a gente está vendo aqui também que tem duas barracas, duas estufas e tem ali uns processos ali no chão ali. Isso. Qual é a diferença de cada um? Bom, aqui no nosso método a gente achou mais interessante começar a secagem em terreiro suspenso, porque o café ele tem umidade, então tudo aquilo que tem umidade pode ter alguma contaminação, né? Qualquer fungo ou bactéria pode se envolver no meio mais úmido, então a gente começa a secagem num terreiro suspenso, que aí o café fica completamente isento disso. Depois, quando ele já está numa meia seca, a gente coloca nessa estufa, que ela tem um ambiente mais controlado. E quando ele já está no estágio de finalização da seca, de homogeneização, a gente coloca na lona no terreiro. E aí a gente faz um processo de revolvimento constante desse café para ele homogeneizar. É a simulação de um processo industrial, só que muito artesanal e muito lento. Qual é a diferença de tempo do industrial para esse aqui? Um café na estrutura de secagem industrial, eu concluo ele em 3 dias. Aqui é mais ou menos 18 dias. Caramba, é bastante tempo. Bastante tempo. Esse café aqui, ele tem um processo muito mais artesanal do que o café que passa pela nossa estrutura de secagem. No final das contas, todos vão ser torrados no mesmo lugar? Todos vão, assim, esse café se destina a um nicho de produto e o outro café se destina a outro nicho de produto. Mas os dois são torrados iguais? São torrados. Aí, Carol, falando de tipos de produto, o Rodrigo até contou um pouco pra gente, né, da lenda que diz ali do porquê que o café tem o arábica. Por que tem esses nomes? Qual que é a diferença? Qual que tem mais valor? Tem um que é melhor que o outro, tem um que é mais gostoso? O arábica é feito na Arábia? Eu pensava que era isso. Eu pensava que era quais isso. são os tipos aí? O que a gente pode falar sobre isso? Bom, a gente tem 2 principais espécies comerciais de café, né, que são o coffea arábica e o coffea canéfora. Tá. E eles são diferentes tanto em estrutura de planta, manejo de cultivo, até a parte sensorial. Isso passa até por quantidade de cafeína, altitude a que eles são cultivados, então eles são bem diferentes. Por muito tempo acreditou-se que só café arábica tinha boa qualidade. Hoje a gente já sabe que isso não é uma verdade. E o Brasil, inclusive, é um grande precursor dos canéforas de qualidade também. Então a gente tem, claro, características muito distintas de bebida entre um e outro, mas cada um deles vai ter o seu potencial de qualidade, vai ter o seu perfil de bebida, o seu perfil de consumidor. E a gente também pode trabalhar com blends, né? Então a gente pode extrair o melhor de cada variedade, de cada espécie e criar um blend. E aí essas variedades, né, elas existem dentro das 2 espécies. Então, quando a gente fala de arábica, a gente tem mais de 200 variedades. Então, muito conhecida aqui no Brasil, Catuai, Catucaí, Obatã, Bourbon, Geisha, tem uma infinidade. E dentro dos canéforas, a gente tem 2 principais que são produzidas no Brasil, que é o Conilon e o Robusta. Às vezes a gente até escuta, né, o Robusta como o nome da espécie, mas o Robusta é uma variedade dos canéforas. Tá, e quando a gente está falando do rituais, do que a gente está falando exatamente, de tudo isso que a gente falou aí? Desse universo. Rituais conta com as 2 espécies, né, cada um em sua linha. Então a nova linha Rituais 85+, é um café 100% arábica. Dentro do Florada, a gente tem as 2 categorias, na verdade são 3 categorias. Via seca, que são os cafés naturais que a gente viu aqui, via úmida, que são os cafés descascados, e os canéforas. Então, a gente já tem 2 safras, né, 2 premiações de Florada que entram também
os cafés canéforas. E dentro de Tribos, que é o nosso projeto de cafés produzidos por comunidades indígenas, aí a gente está falando de cafés 100% robustos. Então a gente busca oferecer para o nosso consumidor tudo que o Brasil tem de potencial de trazer e até alguns cafés internacionais também. Você achando aí que vou comprar o saquinho ali na gôndola ali. Valor, não, olha essa operação para chegar o café na sua mesa aí. Cara, que tem 10 vezes mais tecnologia que um monte de coisa que eu tava pensando em trabalhar. Soja, por exemplo, tem mais tecnologia que um iPhone. Cara, agora a gente saiu da parte de colheita ali, a gente já veio para uma parte de indústria aqui, ó. Você vê que a gente tá todo trajado aqui, a Carol vai guiar a gente aqui por essa experiência. Carol, explica pra galera o que a gente tá vendo aqui, o que é esse maquinário aqui. Bom, aqui a gente está numa área de pós-colheita, né? Então depois que o café ele sai dos talhões, que ele sai do pé de café, ele vai ser processado. E existem formas diferentes de se fazer isso. Que basicamente é o que vai acontecer com a fruta do café depois da colhida. Então ela pode ser processada, por exemplo, pela forma natural, que a gente chama. Que o grão vai manter toda a sua estrutura, casca, polpa e semente. A gente pode processar ele por via descascada. Então ele vai passar por um processo de descascamento que pode ou não ser despolpado, dependendo da quantidade de água que a gente use. Tá bom. Nesse processo de despolpamento, a gente também faz a separação do grão verde para o grão maduro. Então, o grão maduro, ele é mais macio que o verde. Então, o equipamento, ele aperta levemente esse grão, ele separa a semente do fruto, né, que é mais macio, e aí ele tem algumas aberturas que a semente passa, mas o fruto inteiro, que é o verde, que é mais firme, não passa. Então, aqui a gente também consegue fazer uma separação do que é verde para o que é maduro. Porque no café especial, no café de alta qualidade, a gente está falando exclusivamente de grãos maduros, né? O verde, ele é considerado um defeito sensorial que pode aparecer. Sim. Certo. E ainda tem uma outra forma de fazer, que são os processos de fermentação. E aí ele pode ser uma fermentação aeróbica ou anaeróbica, né? Com ou sem oxigênio, com ou sem a presença de água. Mas nesses casos da fermentação, uma levedura vai agir sobre esses frutos, vai consumir essa parte da polpa, né? O café sofre uma série ali de processos que vão desencadear outros sabores e aromas. Então, cada um desses processamentos vai trazer uma característica de bebida totalmente diferente. Nessas moegas, a gente chama de moega de recepção do café. Aí ele sobe por uma correia transportadora e vai para aquele equipamento que se chama abanador, que faz a primeira limpeza no café. Separa folhas, galhos do café. Ele vem por essa correia de transporte, que a gente chama de tapi, e cai numa segunda pré-limpeza. Depois ele passa por esse processo, que é um processo de flotação. O café seco, ele flota, e aí ele é chamado de boia, e o café verde maduro cai nesse sistema aqui. Aí desse elevador ele é distribuído nos descascadores. Aqui são os descascadores de café. Os grãos maduros são esmagados e separa a casca da semente. Ela é centrifugada e jogada no pátio de limpeza. Porque esse nós estamos descascando ele com a mucilagem, com mel, para levar ele para a estufa, para secar na estufa. Aqui é uma caldeira que a gente alimenta e alimenta os secadores, né, com vapor ou água quente. E desse lado aqui a gente tem a nossa pré-secagem. A gente aqui não utiliza mais tanto o terreiro de café para secar café. Geralmente se faz a pré-secagem em terreiro, mas como aqui na região a gente tem um tempo muito incerto, né, um clima muito instável, a gente adotou por uma tecnologia de pré-secagem controlada.
Então a gente faz essa pré-secagem controlada. O café que seria colocado no terreiro, agora não é colocado mais no terreiro. Ele vem para essa caixa. É uma secagem semi-estática. Ele fica parado e aí quando ele completa aqui 12 horas, a gente abre essa comporta. Cara, ele é igualzinho o café que você encontra, só que ele tá branco ainda, ele não tá torrado. Esse aqui é o momento que ele não tá torrado ainda. Não. Esse é o processo que a gente ainda tá fazendo o café verde. A torra em outro momento, tá? A gente tá no meio do processo. Aí ele sobe por essa correia e vai para outra caixa. Por isso que é um processo semi-estático. A gente troca ele de caixa. Quando a gente troca ele de caixa, a gente inverte a massa. Esse café que estava embaixo vai para cima e o café que estava em cima vai para baixo. Então a gente troca isso. E a gente faz a finalização da secagem no secador rotativo, que ele está sempre em movimento, ele homogeneiza a seca do café. Um grão troca calor e umidade com o outro. Vem para vocês verem. Esses são secadores rotativos. É o secador rotativo. Ele é cilíndrico e de tempo em tempo ele faz uma volta. Então o café roda aí dentro e dá uma homogeneizada. Tá? Depois que o café chega em 11,5% de umidade, aí ele vai descansar na tulha. Ele passa por um processo de homogeneização. O que é a tulha? Vou mostrar para vocês. A tulha é esse compartimento de madeira, né? No nosso caso aqui a gente fez elevada e com o fundo curvo, para que você tenha a condução do café. Tem algum motivo específico para ser de madeira? A madeira, ela não deixa o café voltar à umidade. Ela não faz o café transpirar, vamos dizer assim. Ela absorve qualquer umidade que o café ainda possa ter, né? Assim, a maioria dos produtos que precisam de um tempo de maturação, de envelhecimento, de homogeneização, são geralmente repousados em tulhas de madeira, né? O vinho, essas coisas. Geralmente a gente deixa o café descansando de 30 a 40 dias. Aí ele dá aquela homogeneizada. Aí a gente leva para a máquina de beneficiamento. Ela vai tirar o pergaminho do café. Ela vai tirar aquela casquinha. Você viu uma casquinha? Eu mordi o café, eu tirei uma casquinha. Ela vai tirar o pergaminho do café, que é a última casquinha que fica nele. É tipo se fosse um amendoim japonês, você tira aquela crosta e fica só o amendoinzinho. Só. Exatamente. Aí essa máquina tira o pergaminho do café e o café fica o café verde que a gente comercializa. Mas ainda não torrado? Ainda não torrado. Honey é exatamente aquele café que está saindo ali da via úmida, que ele está caindo com o mel. Tá vendo? Ó? Esse aqui está com pergaminho. Já tá com mais cara já. Ó. Esse aqui está com pergaminho. Mas a semente que a gente consome, que a gente torra, ela tá aqui dentro ainda. Ó, tá vendo? Isso aqui é o pergaminho que ele tá falando, é uma casca, ó. Essa aqui é a casca e esse aqui é o café, ó. Esse grãozinho. Ó, vou quebrar aqui de novo, ó. Ó, tá vendo? Esse aqui é o café, isso aqui é a casca do café. Tipo amendoim. É tipo um amendoim. Aqui já tá pronto, vai pra torra. Eu mostrei ele na câmera, ó. É assim, né? Você dá uma apertadinha, né? Isso, exatamente. Ó, o café é esse aqui e isso aqui é a casca do café. Isso aqui é o pergaminho que a gente fala. E esse pergaminho a gente usa ou como fonte de combustível para caldeira ou como adubação orgânica. A gente composta esse pergaminho junto com aquela palha molhada e faz um composto orgânico para voltar para a lavoura, para nutrir a lavoura. Então esse é o café que a gente comercializa, né? Cara, que engraçado. Não tem cheiro de café ainda. Não, ainda não. Ainda não. Será que o cheiro de café é fake? Não tem cheiro de nada, olha. Não tem gosto de nada. Você pôs na boca, cara. Foi. O negócio tá no meio da fábrica aqui. Pra desenvolver o... Não tem gosto de nada, não tem cheiro de nada ainda. Caraca. Imagina esse cara falar assim, cara, não coloca na boca porque, porra, nesse estágio é mortal você... Quando começa... É na torra que tem toda a magia? É a torra que desenvolve todos os sabores, todos os aromas do café. Agora a gente veio para a parte mais industrial ali da coisa. Em Montes Claros tem essa fábrica gigantesca. Quando a gente fala de quantidade de cápsula, o que a gente pode falar aqui, sei lá, por dia, por mês? Como vocês fazem essa contagem? Hoje a unidade de Montes Claros produz em ano 400 milhões de cápsulas. 400 milhões! Caramba, cápsula ano. A gente tem uma produção mensal de 40 a 45 milhões de cápsulas. Vocês têm alguma meta aí de bater um bi em algum futuro próximo aí? Bom, isso aí vai ficar para uma outra conversa, né? Vamos lá então? Vamos conhecer a fábrica? Vamos conhecer. Não, aqui é o grão verde.
Aqui nós temos o nosso recebimento, né? As carretas chegam, encostam, elas são recebidas. Já chega em saco assim. Já vem em big bags. Tá, big bag. Então recebemos o café em big bag, fazemos a classificação desse café, ele é codificado, armazenado na estrutura e a partir daí ele é colocado dentro dos silos de grão cru, né? Ele está cru ainda. Quanto que pesa um big bag desse? 1.500 quilos cada big bag. Nossa, mãe do céu, haja café. Aí aqui quando a gente recebe, ele é classificado, ele vai ser suspenso, né? Sobe através da talha, ele vai descer, vai passar por um duplo cheque de peneira para fazer mais uma pré-limpeza e ele vai ser armazenado nos nossos silos de grão verde. Olha que legal, Lucas, ele já vem com o nome do que vai ser o produto final, ó. Aqui é rituais orgânicos, ó. Ali, ó. Mogiana Paulista. Caramba, que legal. Bom, aqui a gente, depois que o café ele é colocado nos silos, ele desce, ele faz uma pré-limpeza desse grão, ele sobe e vai ser armazenado nos silos. Cada silo desse, nós temos 8 silos com 3 toneladas cada silo. Tá. Aí a partir daqui, a gente viu que o processo ele inicia de forma manual, que é recebimento do big bag, a partir do momento que ele é descarregado, não há mais nenhum contato manual com esse grão. Aí ele já passa a parte de seleção e tudo mais e vai pra torra. Sim, aí depois da seleção, ele vai pra torra, onde ele vai entrar num torrador de café e ele vai ser feito o processo de torra. Aqui a gente tem um exemplo de um grão que está sendo levado até o torrador, aí ele passa e vai para cima do equipamento, onde lá ele vai aguardar para o processo de torra dele. A parte de torra, quantos graus para torrar um grão de qualidade assim? Hoje a fornalha ela trabalha em torno de 650 graus. 600? A câmara de torra, que é onde é feita a torra, onde é feito esse processo, ela vai variar entre 250 a 290 graus. Caramba! Vale ressaltar que o café ele não é torrado com fogo, ele recebe ar quente. Ele fica girando e flutuando, recebendo esse ar quente, é assim que é feito o processo de Isso eu não sabia. Ele não passa pelo fogo, né? Tipo air fryer. Tipo air fryer. É um air fryer gigante. Sim. Vocês querem subir para conhecer lá em cima, onde o café fica torrado? Em algum momento já foi, o grão já foi torrado com fogo mesmo? Tipo, foi fazer essa torra com fogo? Não, não. Sempre foi esse processo? Na indústria não, né? Nos processos mais antigos, talvez sim, mas em escala industrial nunca. Caramba. Interessante, eu não Como sabia que os caras Agora a gente descobrem isso? já houve as evoluções, já o torrador, ele já foi um torrador a lenha e hoje a gente trabalha com gás natural, né? Um torrador diferenciado até por conta do meio ambiente. Então aqui é onde acontece o processo de torra. Você tem as câmaras de torra, o café ele fica flutuando aí dentro, recebe o ar quente e através desse ar quente ele vai fazendo o seu processo de torra. Aqui o grão tá verde e aqui o grão já tá no torrado. Então aqui o grão ele já esfriou, então ele está subindo e vai ser depositado nos silos de grão torrado. Legal! Ele caiu lá do torrador, passou pelo resfriamento e agora ele está subindo. Bom, aqui a gente vai entrar numa parte importante do processo, que é o laboratório. Todo café que chega, a gente recebe esse café, classifica esse café, faz uma torra e uma prova de xícara para saber se realmente aquela pontuação, aquelas notas, o aroma, ele realmente é aquilo que nós compramos e nós recebemos. Então fica um provador oficial aqui, Sim, é isso? Sim. Caramba, a gente acha que é um processo onde é só colher, torrar, jogar no saco e mandar pro mercado, mas não, cara, tem tudo um laboratório. E pode ter o caso, na hora que chega na aprovação real aqui, o negócio, pô, não tá do jeito que a gente queria? Pode. E aí se o provador, na hora da prova da classificação e da xícara, ele observar que não está conforme aquilo que ele comprou ou solicitou, ele coloca para disposição e esse café é devolvido. Olha só. Caramba. Ele é devolvido, ele não é utilizado na planta, né? Porque é um café que está não conforme, né? Para o nosso padrão, né? Não quer dizer que ele está um produto ruim, ele não está conforme aquilo que é o nosso padrão. Porque a gente viu lá fora, por exemplo, tinha um big, como que é o nome? Big Bag. Tinha uma Big Bag que estava escrito rituais orgânicos. Se não tiver no gosto do ritual orgânico, ele não foi feito para isso. Tô sentindo um cheiro de, parece milho de pipoca. É um grão torrado, ele tá torrando, né? Aqui é uma torra mais clara, porque é uma torra para prova de xícara. Que ela é diferente da torra que vocês viram no torrador. A gente vê aqui, ó. Aqui tem, ó, o tipo de grão, ele vai torrar, moer e vai fazer o café baseado nisso aqui.
Entendi. Aí aqui ele tá torrado, aqui ele já tá moendo. Isso é feito todo dia? Todo dia. Todo recebimento, todo café, 100% é classificado, 100% é provado. Esse cara é um guerreiro, né? Toma 200 cápsulas, 200 colheradas de café por Problema dia. de cafeína ele não tem. Não tem. Tá Não sempre tem. ligado. Bom, vocês viram o processo de recebimento, Big Bag, classificação e prova. A partir do momento que está tudo ok, essa tela é um supervisório, onde o operador ele comanda todo o processo. É aquela máquina que vocês viram, o torrador de café expandido, aberto. Então eu estou enxergando ele dentro de um supervisório aberto. Ó, tem aqui o nome dos cafés. Onde eu consigo controlar todo o processo. Então todo o processo de torre é controlado automaticamente aqui. Que legal. Então se eu vou fazer um produto do Alex Atala, se eu vou produzir um ritual, eu tenho já uma curva de torra para esse produto. Cada café tem uma curva de torra e ele é feito automaticamente isso. A partir do momento que ele dá o comando aqui, ele libera o café que está lá no silo, já vai para o torrador e de forma automática já vai seguindo o seu processo. Legal. Então aqui é onde acontece a parte de torra e mais à frente a parte de moagem, né? Depois que o café está pronto, ele passa por um período de 3 horas de descanso, depois que ele é torrado. Esfriar 100%. Para ele acomodar, e esse descanso, na verdade, é para você concentrar ainda mais os óleos aromáticos, o sabor. Porque você imagina, você torra esse café, ele expande esses óleos, esses gases. À medida que eu deixo ele descansar, ele volta e concentra isso também. Então isso é importante para o processo, por isso que ele descansa. Aí vocês moem aqui mesmo ou na outra parte? Sim, nós temos os 2 moinhos ali, ó, moinho 1 e moinho 2. Onde é feita a moagem, aí a partir daí vai para o setor de invase. Aqui ele passa por todo o processo, então a cápsula, para fazer essa cápsula, a gente torra, a gente faz a moagem e aqui eu faço um processo individualizado, ou seja, eu faço cápsulas manuais para eu ter um controle de qualidade aqui no moinho, porque precisa sair daqui perfeito para chegar lá no invase, que o meu invase é a última etapa. Então esse processo para a gente ele é muito importante, não pode haver erro dentro desse processo, senão o café nem vai para lá. E aí gera um desperdício muito grande. Você tem que pensar que, cara, para moer essa quantidade de café, para ficar bonitinho, para entrar dentro da cápsula, para sair perfeito. Aí nós estamos falando em 8 gramas de produto, né, dentro de uma cápsula. Sim. E, se tiver um moído errado, entope a cápsula. Importante ressaltar que aqui na Três Corações a gente tem uma frase que a gente usa muito, que a gente só tem uma única oportunidade, que é uma única cápsula, é dose única. Então a gente não pode errar. Eu não tenho uma segunda chance para impactar o consumidor. Sim, é verdade. Ou ele faz a primeira e extrai bacana e ele gosta, ou ele não vai na segunda fase. O consumidor é difícil, ele dá duas chances, né? Ele vai falar, cara, gostei. Gostei, tá, é isso. É isso, Então, é verdade. Pode errar e aqui é um ponto importante. Cara, interessante a responsabilidade, né, cara, que precisa ter aqui os processos totalmente corretos para não haver desperdício, prejuízo. Toda uma equipe de laboratório, tem toda uma equipe de operação treinada, né? Os operadores de torradores, moinho. São pessoas muito antigas também, que estão com a gente já há bastante tempo, que dá essa força também e essa solidez na hora do processo. Né? Muito é importante também ressaltar a qualidade dessa operação, né? Sim, muito bom. Aqui é onde é a parte de moinho, né? Então são os 2 moinhos de café. E daqui ele vai para lá. Então tudo que é grão, tudo em grão, a gente transporta ele através de sopro. Sim. E tudo que é pó eu transporto através de vácuo. Então a partir desse momento, daqui para lá, todo ele é transportado através de vácuo, tubulações de inox, para poder ter uma melhor qualidade lá na frente. Sim. Que aí daqui para lá já é o pó de café. Pronto, aí agora para lá já é o pó, onde ele já vai ser envasado, já está pronto para ser envasado. Cara, tem quantas pessoas trabalhando nessa fábrica? 90 pessoas. 90? Contando com a parte administrativa também, né? Lotado dentro da produção em torno de 50 pessoas. É bem automatizado, né, o processo? Praticamente 100% automatizado, a gente roda 24 horas, a fábrica trabalha 6 dias na semana, 24 horas. Caramba! Depois que eu faço a moagem, ela vem para esses estilos de pó. Então aqui onde ele vai ser armazenado, vai passar por um processo que a gente chama de degasagem durante 5 horas. O que é esse processo de degasagem? Eu fico injetando nitrogênio e expulso o oxigênio, porque a cápsula eu preciso ter um controle de oxigênio dentro dela. Eu posso trabalhar no máximo até 1%. Aí eu ganho na qualidade e na oxidação do produto. Então eu faço esse trabalho durante 5 horas. Então aí você imagina um café que eu torro lá, eu faço o processo de moagem, eu torro ele, eu descanso ele em 2, 3 horas, trago ele para cá e preciso trabalhar ele durante 5 horas. Ou seja, um grão desse leva em torno de 8 a 9 horas para eu começar a envasar.
Entendi. Então tem que ter um planejamento bacana, porque senão você não tem produto lá na frente. Enquanto um silo vai produzindo, o outro vai descansando. Aí o outro vai descansando, é esse processo. Hoje nós temos 12 silos, atende a demanda da fábrica. Legal. Aí aqui já é a área e o setor de invase, né? Então a gente já entrou na área onde a cápsula vai ser envasada. Aí essa planta, como é uma planta de cápsulas multibebidas, então a gente tanto invasa café quanto invasa a linha de lácteos e chá também. Legal. Produz todo esse tipo de bebida aqui. E é uma planta que daqui é onde abastece o Brasil todo, né? Uma curiosidade, a cápsula de plástico, ela é produzida aqui? Não, a cápsula é produzida fora. Aí vem pra cá a cápsula de plástico. Porque eles têm até um cuidado das cores diferentes das cápsulas, né? E deve ser uma logística para armazenar tudo isso. Bem grande e um volume em SKU também muito grande. Sim. Então um controle grande. Aqui é um processo de invase e encapsulamento, né? Então aqui é onde chegam as cápsulas, os difusores. Então a gente recebe as cápsulas são depositadas na esteira. Ela vai receber os difusores inferior. Então ali é onde a gente está fazendo uma dosagem do produto. O café ele é dosado. São 6 cápsulas ao mesmo tempo. E ali na frente onde aquelas cápsulas estão levantando, eu estou fazendo um cheque de peso individual. Então cada cápsula ela é pesada individualmente. Olha isso, cara. Tá pronto. E ó, da linha do Star Wars, hein? Tá rodando Star Wars hoje. Ela aqui ela ainda não está 100% pronta, ela fez uma pré-selagem para quando chegar aqui é onde é o coração da máquina, onde aqui eu vou fazer a retirada do oxigênio, E vedar. Injetar o nitrogênio e vedar para que eu tenha uma performance boa na hora da... Caraca, que surreal isso, cara. Essa linha produz 420 cápsulas por minuto, né? Então é uma produção bem intensa. Tudo tem que estar perfeitinho, no lado certo. Tudo do lado certo, no peso correto, selado, dentro dos padrões de Eu vi do outro residual. lado que tinha umas que caiu no chão ali. Isso quer dizer que não tá perfeito? As que caíram no chão é porque passou pelo sistema lá de descarte, né? E aí ela é depositada fora. Aí isso depois a gente joga fora, faz uma reciclagem. Ou o peso tá errado, ou o plástico tá amassado. Ou amassou, ou faltou algum componente, porque a máquina ela tem todas essas etapas. Se faltar um componente dela, ela descarta. Entendi. É um padrão de qualidade mesmo. Padrão de qualidade mesmo. Aí a cápsula ali ela está sendo formada e aqui ela vai ser depositada nos boxes. Ó. Os boxes vão vindo e ela vai sendo colocada no box. Aí depois que ela é colocada, ela vai passar numa balança onde ela vai checar mais uma vez o peso, saber se o box tem a quantidade correta e o peso correto. Ela fecha sozinha? Ela vem fechada de lá, pesa, coloca a data, né? Data, lote, validade do produto. E depois ela vai para a embalagem que a gente chama de try box, que vai para o mercado. Aí ela é expulsa. Aí é aqui, final da linha, né? Então a gente viu lá sendo encapsulado e aqui a gente vê sendo paletizado. Então aqui o robô vai fazer a paletização. No cinema, o pessoal usa esse robô para fazer filmagens. Uma paletização dessa, ela não tem só o caráter produtivo e financeiro. Você imagina um operador toda hora abaixando e levantando em relação a isso. Então tem a questão da ergonomia também. Isso não está aí só porque tem um custo-benefício, está pela ergonomia. Total. E aí você libera a operação para que ele exerça funções importantes dentro do processo, quando você otimiza uma linha dessa. Lá conhecer um pouco do laboratório, onde esse controle de qualidade fecha e é a última etapa do processo para liberar para o consumidor ou não, né? Perfeito. Cara, pra mim o mais interessante é que eles têm tanta variedade de produto e eles conseguem separar a cor da cápsula, a cor da caixa, o tipo de embalagem. Antes de chegar aqui. Antes de chegar aqui. O que são esses sacos aqui? Esses sacos aqui? Esses são produtos lácteos, né? Latte, cappuccino, que eu recebo em big bags menores para ser envasado. Entendi. Como que é esse torrador? Eu tenho 4 câmeras. 2 câmeras, que enquanto uma torra, outra seca. Cada câmera dessa tem capacidade para 80 quilos. Enquanto uma torra, outra seca. E vice-versa. Depois de torrado, ele vem para a segunda câmara, que é onde faz o resfriamento. Eu não posso subir esse café quente, porque senão ele continua a pirose, ele é endotérmico, continua torrando, ele pode chegar até pegar fogo. Então você faz todo esse controle nesse processo de torra, onde eu tenho as curvas de torra. Cada café, cada blend tem a sua curva particular.
O Vibrante tem a sua curva, o Alex tem a sua curva, o Atento tem a sua curva. E aqui a gente tem que controlar e garantir cada etapa dele e garantir que isso aconteça com repetibilidade. Que o mesmo café que você tome hoje, você vai tomar ele na próxima semana, no próximo ano. E isso só faz através do supervisório. Porque se você colocar a pessoa humanamente, é praticamente impossível. E aqui eu faço os parâmetros do que eu simulo lá dentro, nos torradores pequenos, e eu transfiro para um torrador maior, onde que eles chamam a curva de torra. Então eu controlo a seca, que é fundamental, né? E depois a torra em si é onde eu vou buscar um Maillard, o melhor ponto de doçura desse café e desenvolver suas características que a gente está propondo dentro de uma rotulagem, dentro de uma xícara. Ok? E aqui é o processo de controle de qualidade na granulometria desse café. A granulometria aqui foge um pouco à parte. Por que um processo de um pacote de 500 gramas, um pacote de 250 gramas? Eu tenho uma embalagem com 8 gramas de café numa máquina rodando 420 cápsulas por minuto. Então, a precisão de moagem, ela tem que ser controlada a cada minuto praticamente. Então, a cada 5 minutos, ele coleta uma amostra e vem no Master Size para a gente ver a partícula desse café, se ela está constante, se ela não tem alteração. E nós fazemos a extração desse café já no processo de moagem. Então, eu tenho as partículas 4.3, eu tenho os pós mais finos, os menos de 50 e os abaixo de 100 micros também, nós controlamos isso. Por que eu controlo isso? Porque quanto mais pó fino, eu posso bloquear uma cápsula. Quanto mais pó fino, eu posso deixar um café com amargor, ok? Cara, é bom saber de onde sai o nosso café, né? A gente toma café todos os dias, eu acho que o grupo no geral, assim, a galera deve tomar no mínimo de 3 a 4 doses por dia de café. Tô falando mais de 200 colaboradores. Eu devo tomar 1 litro de café por dia, cara. O de cápsula eu não sei, né? Porque eu misturo, eu vou fazendo meio cápsula, meio coado. De manhã é mais coado, mas com meio do dia é cápsula. Isso. Eu gosto de tomar pelo menos um de cápsula ali nas nossas reuniões. Mas é impossível fazer reunião e não tomar um café. Exato. Parece falta de educação, né? Café é café, a gente faz parte. Pode estar calor, pode estar frio, a gente tá tomando café. Tá tomando café. A gente agora tá virando, né? O cheirinho, café, né? Já lembra, tô abrindo o pote. É, um cheiro forte de sobremesa mesmo. É. Lembra muito. Moranguinho. Cara, é muito caro, não é? É gostoso, hein? Parece que tô dando uma colherada. É, num sorvete mesmo, né, cara? Até o cheiro é de napolitano. É isso aí. Cara, eu tô tomando um sorvete. Cara, eu lembro daquele sorvete napolitano lá. Pô, podia levar um desse, né? Claro. Um napolitano especial. Contar vantagem pros amigos. Tá ótimo o café, viu? Tá aprovado o novo produto aí, gente. Pode comprar. Bom, pessoal, essa daqui foi a nossa visita, né? Nosso episódio do Primocast Agro aqui na Três Corações, um parceiro do Grupo Primo. Já de anos a gente viu toda a parte de fazenda, então plantio, extração, industrialização. Espero que vocês tenham gostado. A gente vai estender também esse papo, né? Oi, pode ir. Não, vai, continua. Que eu ia falar que, cara, você mostrou um monte de café, um monte de cápsula, a gente tá tomando café, tá mostrando pra galera o quanto é gostoso e como que a galera consegue adquirir isso na sua empresa, como que a galera toma um bom café na sua empresa. É verdade, se você quiser as soluções em compra da Três Corações, você pode clicar aqui no link da descrição ou no QR Code que está aparecendo na tela para você ter a Três Corações aí na sua empresa, assim como o Grupo Primo já tem há mais de 3 anos. Né, e se você não é o dono de uma empresa, manda esse link pro RH. Fala assim, RH, olha que legal. Ó, meu chefe, cara, não aguento mais tomar esse cafezinho aí, meia café boca. ruim que eu tô tomando. Não, pô, não tá me dando ânimo. Manda o link para ele. Fala assim, pô, solução boa. Um café decente lá, cara. Beleza? Vocês merecem. Gente, obrigado. Até o próximo episódio. Escreve aqui também qual empresa que você quer que a gente visite aqui na temporada Agro do Primocast. Isso é verdade. Beleza? A gente tem algumas opções, mas eu quero saber o seu comentário e aquele abraço. E tchau. Tchau.